Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse nosso bate-papo, nossa entrevista entre Manuel Quesada, esse que vos fala, mais conhecido por ser mentor corporativo, e o nosso profissional em psicologia, nosso amigo Jonatas Gandra, é isso? Exato. Empreendedor, empresário, com uma experiência muito grande no mundo corporativo. E agora apresentando sua mais recente faceta, não? Se se pode falar assim, Jonatas, Sim. sobre psicologia, né? Você quer completar essa apresentação? Fala um pouquinho para esse amigo ou amiga que está nos assistindo, quem que é o Jonatas Gandra? Maravilha, Quesada. Bem-vindo, bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui junto com o Manuel Quesada. Já conheço ele já há longos anos aí, né, Quesada? Tem acompanhado um pouco da minha trajetória e isso é legal, de poder como ver as pessoas, né, hoje em dia fazer esse network tão legal que a gente fez. Não foi só apenas network, mas uma amizade também, né, Quesada? Porque está há anos aí trabalhando com ele. E o mundo da psicologia é um mundo fascinante, porque ela está em todos os lugares, né? Então, eu me trouxe a psicologia justamente entender o comportamento emocional de cada pessoa. E isso, para mim, é fundamental. Quando eu trabalhei no corporativo, eu via pessoas sofrendo, pessoas passando por dificuldades com burnout, com depressão, ansiedade. No dia a dia também da minha vida, com pessoas sofrendo também emocionalmente. E isso despertou em mim o interesse pela emoção. Então, a psicologia falava comigo desde o início. Eu tentei ir para o jornalismo, tentei ir para o direito, mas a psicologia, opa, não, sou eu. É por isso que eu digo que Jonatas é autodidata. Esse é o motivo pelo qual você deve de assistir até o final, porque nós vamos conversar muito seriamente, muito em profundidade, Exatamente. em um bate-papo descontraído, mas com assuntos que são muito delicados, como o Jonatas colocou. E o título é A Vida Saudável no Âmbito Corporativo. Nós vamos destrinchar um pouquinho, andar por essas ruas aí do âmbito corporativo em questão de psicologia. E tem ruas, né? E tem ruas. A primeira questão, Jonatas, eu queria que você comentasse sobre a saúde mental, o conceito de saúde mental no ambiente de trabalho. O quanto que isso influencia, o quanto que é importante. Comenta para nós. A saúde no mercado de trabalho, ela vai muito mais além dos transtornos, né? Por quê? Porque quando você chega no mercado de trabalho, você já chega querendo trabalhar, mostrar o seu melhor. E é isso que está a causa do problema muitas das vezes, porque chega no mercado de trabalho, chega em determinada empresa, você quer sempre ser a melhor pessoa. Isso é bom, mas também é ruim, tá? O Viktor Frankl, ele fala que o ser humano ele precisa de encontrar sentido naquilo que ele fala. Quem é Viktor Frankl? É um cara psicólogo que ele era um médico neuro e começou a estudar ali a logoterapia para entender o sentido da vida. Então, tudo que ele coloca é o quê? É em busca de sentido. Se você está dentro de uma empresa que você não acha sentido para ela, né, está trabalhando além do que você está propondo, vai causar um grande dano. A falta de sentido ali. Então, nesse mercado corporativo, as empresas estão preocupadas com a performance do colaborador, mas esquecem da saúde mental. É como colocar prioridades. Exatamente. Então, primeiro é a vida. Exatamente. E depois o trabalho. Exatamente. Legal. Só que na empresa, primeiro é o trabalho, depois a vida. Tá certo. Faz sentido. Sim. Por isso tantas pessoas se sentem pressionadas e não conseguem segurar essa barra. É isso, mais ou menos? Né? O tempo inteiro, porque vai colocando responsabilidades e a pessoa, o colaborador, ela não sabe dizer não. Aí está o problema. Porque assim, nossa, eu estou na empresa, estou tendo o meu horário, né? A empresa está pagando pelo meu horário, eu tenho que executar, eu tenho que fazer. Mas você não é um robô, você é um ser humano, antes de tudo. Pois é, e agora está muito, não vou dizer de moda, não, porque é um tópico aí, mas está muito em pauta. Inclusive, está sendo considerado essa possibilidade de que as empresas dediquem um pouquinho mais de cuidado à saúde mental dos seus funcionários. E quando eu estudava lá na Espanha, não, há muitos anos atrás, tinha uma palavrinha em inglês que era burnout, né? O síndrome do queimado, acho que é a tradução. Exato, né? Será que descuidar essa parte de dar prioridades, de entender que nem sempre a alta performance
não somos robôs, como você falou. Uhum. Será que isso tem a ver com burnout ou não? Ou é outra coisa, se eu estou errado? Não, sim, totalmente, porque a questão do burnout, ela já é burnout, a gente fala que é burnout, dependendo ali de cada um. Isso já é feito lá no início do século, né? Desde quando as empresas começou ali a ter o excesso de trabalho, do Fordismo, por exemplo, né, que é trabalho em linha de produção, ali já começaram a se investigar a questão ali do excesso de trabalho. Né? E não era só tirar um simples, uma pessoa que está lá numa linha de produção, e colocar ela em outro campo que ela não entende, que ela vai sofrer as consequências. Né? E o burnout, ele é uma coisa que ele vem cada vez tratando com mais importância hoje nas empresas. Por quê? Hoje já existe a NR1. A NR1 está sendo obrigada agora nas empresas. Então, como é que hoje o governo, as empresas, os gestores estão preocupados com isso? Começou a mudar. Né? Porque se eu tenho um colaborador que não me traz uma performance, né, e não tem uma saúde mental, para mim não vai servir na empresa, porque vai ser uma pessoa doente na empresa. Né? Então, isso está mudando. Que bom que está mudando, mas tem muita coisa a ser melhorada. Viu? Interessante. Quando você falou a palavra Fordismo, isso tem a ver com Henry Ford? O criador da linha de produção? Da linha de produção Ford, exatamente. Porque ele é muito citado na área do corporativo, das empresas, porque ele é um exemplo, né, que ele mudou a história da indústria. Claro. Né, principalmente a parte de linha de produção. Interessante. Antes, para construir um carro, levava dias ali, enfim, para fazer um carro. Então, com a linha de produção, ele trouxe ali todo separado. Passava, fosse uma linha mesmo, O próprio ser humano fazia parte daquela linha de produção. Exato, né? Então chegava o carro montado, uma peça ali, montando. Então chegava em poucas horas o carro montado. Que também foi muito bem representado por Charles Chaplin, né? Dias modernos, tempos modernos. Tempos modernos. Perfeitamente. Perfeito. Ele traz, aquilo é uma crítica, né? É um filme muito antigo, mas que super atual. Recomendamos que assistam, porque tem tudo a ver com o burnout, não? Porque o burnout, né? Depende da academia de inglês que você frequentou. Yes. Exatamente, a minha é brasileira. Ele é um estado de esgotamento profundo. Legal. Então, assim, a pessoa vai se esgotando, e isso vai trazendo as consequências para ela. Sobre isso eu queria te perguntar. O que gera estresse? Olha, o estresse, ele está ligado a infinitas situações. Por quê? Pressão constante no trabalho, demandas de serviço, muitas responsabilidades que não está dentro do qual o colaborador foi contratado a fazer. Eu sou administrativo, mas você tem que fazer a parte contábil agora. Vender. Você vai ter que vender, vai ter que atender, você vai ter que dar respaldo por cliente, pós-venda também. Então, assim, muitas coisas, o qual ele não entende. O ambiente completo de pressão o tempo todo ali. E olha só, você falou a palavra essa que eu gravei, pressão constante. Hoje é todo dia, meta. Exatamente. Você abre a loja às 9 da manhã e às 9h30 o teu chefe, o teu gerente vem e fala assim, aí, vendeu alguma coisa? Acabei de abrir. E tem uma liderança também, uma liderança despreparada. Pois é. Uma liderança preparada causa isso. Você pode pegar, por exemplo, quando o McDonald's começou a surgir como franquia, o que eles queriam fazer? Que você falou, meta, vender. Franchise. Vamos abrir. Mas assim, e aí? Esgotamento, pessoas trabalhando. O estresse, entendeu? Então isso causa o estresse. Vamos supor que nosso amigo que está assistindo, nossa amiga, ele está já se identificando com essas situações. Burnout, estresse e tal. Como podem localizar ou usar tua consultoria? Como podem fazer? Exatamente. No meu consultório eu atendo pacientes que desenvolveu-se depressão e ansiedade. E também compulsividade também alimentar, por causa do trabalho. Então, no meu consultório eu trabalho muito com isso, trabalhar a ressignificação de cada pessoa. Né? Quando eu atendo o paciente, quando ele vem na situação assim para mim, eu me coloco no lugar do paciente também. Por quê? Porque eu já passei por isso. Claro. Eu entendo isso, eu não vou falar uma coisa que eu não entendo. Quando eu vejo isso, assim, poxa, eu te entendo. Mas, assim, eu vou colocar o paciente em primeiro plano, né? Porque ele que é o que precisa ser tratado. Então, quando ele chega no consultório, eu vou trabalhar a ressignificação, entender o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Esse processo todo ali no consultório, a gente vai trabalhar. E não é uma sessão que a gente resolve isso, né? Várias sessões. Porque quando a gente está lidando com a emoção, o nosso cérebro, ele reage de uma forma que o seu organismo vai receber também. Pois é.
Né? Então, Mas você atende só no consultório ou também em todo o Brasil? Atendo todo o Brasil. Como assim? Online. Eu tenho atendimento online e presencial. No online eu faço atendimento agendado, presencial agendado você também. Tem algum site ou algum Instagram? Tem meu Instagram e meu WhatsApp. Legal. Né? Meu WhatsApp. Meu Instagram é Jonatas Gandra PC, ou PC Jonatas Gandra. E meu WhatsApp, pode falar o número agora ou falar depois? Eu vou... Nossa equipe vai colocar também. Perfeito. É 41 DDD 99771 4819. Perfeito. Não, a nossa equipe já vai colocar. Perfeito. Já até melhor do que você já entra. Eu perguntei, eu até interrompi talvez o teu raciocínio, porque senti que talvez seja muito interessante para a pessoa que está te escutando. Exato. Nossa, está falando, o estresse pode mudar meu comportamento alimentar. Então, de repente, eu paro de comer, ou de repente eu como compulsoriamente. E isso vai afetar a minha saúde física. Exato. Ou eu emagreço, ou fico fraco, ou então eu fico mais obeso, e então me traz uma série de problemas paralelos, e que tudo começou com uma pressão dentro do próprio trabalho. Exatamente. E não só a pressão, né? A falta também, assim, como eu falei, assim, a questão da liderança fraca, fragilizada, se a liderança não sabe conduzir ali o seu colaborador, ele vai trabalhar com excesso de problemas ali, que ele não vai conseguir nem caminhar no dia seguinte, ele vai nem levantar, não vai ter motivação para seguir a vida. Haveria que fazer uma terapia de casal. Vem o funcionário e vem o líder. Vem os dois juntos para fazer a terapia. Porque, olha, não é só o funcionário que está estressado, é você que está estressado. Exatamente, e a equipe inteira está contaminada, né, sobre isso. Jonatas, a nova geração, essa geração dos 2000, tá? Que está agora entrando no mercado de trabalho, já faz 7 anos, não? Tem ou não tem compromisso com o trabalho? Eu vejo que é uma falta de compromisso, né? Que não é uma falta de compromisso com ele, mas uma mudança de mentalidade. Né? Como que isso tem mudado? Por exemplo, a gente que é dos anos 80, 70, 60, ali, eu sou dos anos 80, logo ali, a gente cresceu ali com uma visão totalmente diferente hoje dos anos 2000. A famosa geração Enzo que eles falam, né? Exato. Então, assim, muitas das vezes não é questão assim, de a pessoa, dos jovens hoje não estar interessado, mas da forma que foi introduzido isso no mercado de trabalho. Você é importante para falar disso na parte de liderança de corporativo. É o que eu ia te comentar. Exatamente. É porque tem a ver, Jonathan, é interessante o que você falou. E assim, terapia de casal foi uma brincadeira, né? É o funcionário e é o líder que tem que ser educados, vamos falar assim. Um para que tenha uns cuidados e outro para que dê continuidade à sua equipe. Mentorquesada.com.br é uma plataforma digital que nós temos criado precisamente para auxiliar a esses líderes que querem dar o seu melhor, querem fazer o melhor, e às vezes não tem umas bases, não sabem como fazer. Então, lá tem um curso maravilhoso, onde você pode, com apenas 2 cliques, você adquire o curso sobre liderança e gestão. Perfeito. É muito objetivo, é do meu estilo, com a minha metodologia. É uma experiência raiz, profunda, e que a pessoa consiga pegar 4, 5 pilares básicos para não cometer esses erros que você falou com as equipes. Então, mentorquesada.com.br, anota aí e dá uma pesquisada lá que vocês vão se encantar. Você que é líder, gerente, supervisora, enfim. Porque é importante hoje a liderança ter esse tipo de curso, Quesada, porque quando, às vezes, ele é contratado para assumir, isso acontece muito, eu já vi isso muito no meu campo de trabalho, que eu trabalhei em concessionária, lá em Belo Horizonte, pessoas assumindo ali uma liderança e ela não tem preparo para isso. Claro. Tipo assim, não, ela fez um bom trabalho, ela executou um bom trabalho, mas quando ele liderar pessoas, não consegue. É por isso que o mentorquesada.com.br tem ali os critérios importantes para você. E voltando a essa pergunta da nova geração tem ou não tem compromisso, eu te conheço, eu sei que você faz um monte de coisa, como você falou, não? Periodismo, jornalismo, mas eu sei que você é empresário, não vamos fazer agora propaganda do trabalho, né? Mas eu sei que você é empresário e você também contrata pessoas e você tem um departamento lá que é para pessoas jovens, 18, 19, 20, não? Aquela pessoa que organiza a agenda, que recepciona, né? E eu te perguntei isso porque às vezes, os mais experientes
eles geram esse estresse dentro da própria dinâmica do trabalho. Mas às vezes o mais novo, ele vem já com o estresse da sua casa, da sua família. E vem com um monte de dificuldade, um monte de problema, parece que não sabem o que querem da vida, ficam trabalhando 3 meses, aí pede para sair. Você ensinou, você dedicou cuidado, carinho, dinheiro, um monte de coisa, e aí a pessoa simplesmente diz, não quero mais. Não quero mais. Por isso que eu perguntei, eu queria que você comentasse isso, e eu achei muito curioso, né, sobre a geração nova tem ou não tem compromisso, quando você disse, não tem, mas tem. Explica um pouquinho mais. Porque assim, isso é muito importante o que a Sara trouxe, porque assim, existe um ponto de equilíbrio interessante. O desafio não é criticar a nova geração, tá? Mas é entender como integrar esse propósito de responsabilidade. Porque assim, passaram-se muitas meninas novas no meu trabalho, ali, que cuidaram de agenda, enfim, muitas delas com 18 anos que eram um espetáculo. Exato. Um espetáculo, assim, de trabalhar, de compromisso, de entender o que realmente é uma empresa. E isso, por isso que eu falo, não é generalizando a geração, mas a maioria é desinteressada. Pois é. Pra você ter ideia, um exemplo, né, já passou uma das pessoas lá que não sabia nem digitar. Caramba. Digitar computador. E eu vi que a dificuldade... WhatsApp. Exatamente. Assim, né, captando milho. E eu disse, olha, você tem uma dificuldade de digitar? O que acontece? É porque eu uso mais o WhatsApp, não usa mais o computador. Né? Então essa pessoa está sendo massacrada no mercado de trabalho. Né? E aí eu peguei e ensinei ela a digitar aqui, olha, você pega as mãos aqui, tem essa marquinha no teclado, assim, você vai, eu vou ensinando ela ali. Mas ela não durou 15 dias, ela não aguentou a pressão, tadinha. Não aguentou a pressão. Viu, Jonathan? E falando nisso, então, eu entendo, eu Quesada, como mentor corporativo, que a motivação é o ato de gerar energia dentro de si mesmo ou dentro de alguém para que realize várias tarefas. Né? Isso é motivação. Né? Eu sou contra esse conceito que diz motivação é motivo para ação. Mas isso é o assunto de outro dia. Outra história, né? A pergunta é, como a motivação, nesse conceito que eu tenho, né? Que é o ato de gerar energia, como influencia? Positiva ou negativamente? Quando a gente não tem motivação, se estressa mais? Quando a gente tem, se estressa menos? Como que isso funciona? A motivação, ela está ligada em vários pontos. Por exemplo, vou pegar um atleta. Né? Um atleta, ele vai suportar o treino intenso. Né? Mas se ele suporta o treino intenso, porque existe um propósito por trás disso. Ele quer alavancar a sua vida como atleta. Então, assim, a motivação pode vir de várias formas. É o reconhecimento, é salário. Correto. Né? Porque, assim, se eu estou numa empresa também, eu vou pelo salário. A maioria vai pelo salário, né? Exatamente. Você vai para a entrevista, qual é o salário? É X. Então, ela, pois é, e tal, você já está desmotivada. E se ela não tem outra oportunidade, ela vai mesmo assim e tal, mas ela trabalha desmotivada. Então, já tem uma desmotivação ali pela questão do salário. E, às vezes, a vaga também não é o que ela queria, né? Você, poxa, tem essa vaga aqui... que o propósito, né? O propósito... Isso, se eu uma palavra importante, propósito, Viktor Frankl fala muito sobre isso. Qual que é o propósito de vida que você tem? Exato. Né? Se você não tem propósito, não faz sentido. Igual do atleta, né? O atleta, se ele tem um propósito, é chegar no clube, ser reconhecido, ele suporta treino, corre atrás e tem uma motivação, né? Para chegar até lá. Então, ou seja, essa motivação que ele quer, o propósito, o objetivo de alcançar ali a sua carreira de futebol, seja na área qualquer área do esporte, existe ali um propósito para isso. Essa motivação aqui, eu quero ir adiante, que um clube, né, primeira divisão, me contrate. E no corporativo é a mesma coisa também. Mas é como se eles não soubessem encontrar esse propósito. Por exemplo, você falou sobre o aspecto salário. Ok, o salário pode ser baixo, mas se o propósito dessa pessoa é finalizar ou pagar sua faculdade, qualquer que seja o salário ajuda. Ou, por exemplo, o propósito é conseguir uma independência econômica, financeira. Ajuda. Ou, por exemplo, é sair da casa dos pais e alugar um apartamentinho, um kitnet, morar numa república, será compartilhar com mais 4 amigas ou amigos. Isso, o salário, por mais baixo que seja, ele ajuda. É melhor do que zero. Exato. Eu acho que, ou não sei, aí você como profissional me ajuda. Será que eles não sabem enxergar esse propósito? Muitos sabem e outros não sabem. Porque você falou uma coisa muito importante. Às vezes não é o salário que ela queria ou que você quer, não é ali a vaga que você quer,
Mas tem uma motivação o quê? Eu estou aqui, eu vou aguentar, eu vou dar o meu melhor, entendeu? Eu vou sair bem nesse quadro, vou ser promovido e vou conseguir chegar onde eu quero. Motivação, ter um propósito. Essa atitude alivia o estresse. Alivia o estresse. Sensacional. Porque eu falo isso por experiência própria. Eu entrei numa empresa lá em Belo Horizonte, meu objetivo é chegar à gerência nessa empresa. Eu tive um propósito. Certo. Eu cheguei, eu trabalhava numa área que era de muito estresse mesmo, tá? Assim, de ter realmente, eu vivia o burnout mesmo, entendeu? Mas assim, eu tenho um propósito, eu não vou desistir desse propósito. Perfeito. E eu tive a motivação que era buscar ali conhecimento, continuar ali trabalhando, e eu fui promovido 3 vezes e cheguei à gerência. Sensacional. E foi muito bom. E por isso que eu falo, eu tenho um propósito. E a minha saída também de Belo Horizonte para Curitiba também foi interessante, porque o Viktor Frankl ele fala uma coisa interessante. Se você vive uma situação, num cenário catastrófico, muda de cenário. E eu cheguei numa situação assim, não está legal aqui, eu estava em outra empresa, não estava satisfeito, mais estressado, eu preciso mudar de cenário, mudar de rumo. Saí e vim para Curitiba. Confesso que eu não sabia essa parte, mas eu dou risada porque essa premissa, que eu concordo, agora imagina, eu mudei de Ilhas Canárias para Curitiba. Imagina o tamanho da catástrofe. Atravessar o oceano, né? Colocar um oceano no meio, porque quanto maior a distância, maior deve ser o tamanho da catástrofe. Desafio, né? Não, e o desafio, e né? o desafio. Mas o que motivou? A minha motivação era buscar um preenchimento do vazio existencial que eu tinha. Vazio existencial. Eu trabalho muito com isso no consultório, porque a abordagem humanista existencial, que é a minha abordagem, eu trabalho justamente isso. Entender o vazio existencial e você foi em busca de quê? De um sentido. De um sentido em busca de um propósito. Isso aí. É muito forte quando eu falo até dessas coisas, me emociona até hoje, já faz mais de 16 anos. 18, na verdade, porque desde 2008 eu já estava já com essa intenção na cabeça. E era uma pessoa que tinha dinheiro, tinha fama, esportivamente era bem sucedido, era reconhecido. Olha. E tinha aquela coisa dentro de mim que nada me preenchia, nada. Vazio existencial. Trabalhava até sexta-feira, viajava 4 vezes por ano, não passava necessidade, mas tinha esse vazio que não sabia de onde que era, nem sabia como preencher. E alguém me falou isso que tu falou, não? Você tem que mudar, sair dessa cidade. Perfeito. E buscar um novo sentido à sua vida. E foi por esse motivo que eu vim para o Brasil. Perfeito. Esse exemplo teu, ele é maravilhoso, porque assim, tem muitas pessoas que não conseguem enxergar. Às vezes você não consegue enxergar isso porque às vezes está travado os olhos, né? Então tirar as escamas dos olhos e ver as possibilidades, né? Buscar o sentido, um propósito para a vida. Você me deixou agora a bola quicando. Será que tem a ver com o domínio, o conhecimento da inteligência emocional? O que é para você a inteligência emocional? A inteligência emocional, ela é o que? A capacidade de se reconhecer, de compreender e gerenciar ali as suas próprias emoções, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, está na liderança, na comunicação, está na tomada de decisão, ela está voltada à gestão de conflitos. Legal. Né? Eu acho que isso é interessante. Quando você falou domínio, entendimento, isso está ligado à inteligência emocional. Relacionamento com as emoções. Principalmente relacionamento com as emoções, porque se o nosso cérebro ele é localizacionista, né? Então tem vários campos onde está a emoção, onde está ali a parte que você vai sentir realmente ali o medo, né? A insegurança, trabalhar isso. Por isso que eu falo, a gestão de conflitos. Eu quero aproveitar, não posso deixar passar a oportunidade, se você está sentindo uma leve fragilidade nesse conceito de inteligência emocional, entra em mentorquesada.com.br. Tem um curso lá que se chama Encantando Clientes, Influenciando Pessoas, que vai te empoderar para você criar maiores e melhores relacionamentos, não somente com seus clientes, mas com você mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor no dia a dia. É Perfeito. Sensacional. Perfeito. E a metodologia muito leve, né, Quesada? Não é aquela coisa engessada, né? Uma das coisas que eu me prometi a mim mesmo quando eu cheguei no Brasil, já desde a Espanha quando eu fazia mentoria e faço mentoria até hoje, é de ser simples e objetivo. Então, eu tive uma vantagem quando eu cheguei no Brasil, é que eu não falava português. Então, o que acontece? Eu domino umas 5.000 a 10.000 palavras em português. Por mais que eu queira florear
uma ideia, não consigo. Então, eu sou direto. É assim, é por aqui. Perfeito. Então, as pessoas, quando assistem ao treinamento, Jonas, elas veem, elas entendem que eu estou falando a linguagem dela. Que o pior de um profissional, de um mentor, de um treinador, é não ser compreendido por seu aluno. Não adianta você mostrar que você sabe um monte, mas você não está transmitindo esse ensinamento para a pessoa que quer aprender. Perfeito. Ah, você, o professor, é maravilhoso, mas eu não aprendi nada. Então, o curso não presta. A gente vê isso o tempo todo, né, Quesada? É perfeito que você trouxe, que na sua mentoria do Mentor Quesada, e traz de uma forma simples, né, e objetiva. Gente, na faculdade você vê, eu tive professores maravilhosos, inteligentíssimos, só que na hora de transmitir o conhecimento, ele tinha certa dificuldade, e isso era ruim. Então, a gente, assim, claro que o aluno tem que correr atrás de ler os textos, enfim, e tal, as referências. Mas o que o Quesada acabou de passar é justamente isso, né? Na mentoria dele, ele entende muito bem essa necessidade de compreender de forma clara e objetiva e leve. Caramba! Eu estou gostando tanto dessa entrevista que eu mesmo vou assistir ela umas 3 vezes. Eu também vou, viu? Eu não quero me estressar. Jonathan, vamos para o final. Cuidados ou previdências, ou providência, não sei como se fala em português, me perdoem meus amigos aí. Nos primeiros sinais que você, meu amigo, minha amiga, apresenta como estresse, como burnout, enfim. Que cuidado nós temos que tomar? Que dicas você daria para nós? É muito importante isso que você trouxe, Quesada, porque o que você chama é a prevenção, né? Ali dos primeiros sinais. O corpo sempre fala, tá? Então o corpo e a mente sempre dão os sinais antes do colapso, tá? Vai aos pouquinhos, ele vai começando a entender ali, o cansaço constante no seu organismo, irritabilidade ou impaciência, e vai trazer desconforto, distanciamento emocional. Então esses primeiros sinais são ali já... dores aqui. Dores, tensão, exatamente, entendeu? E isso eu falo também por experiência própria. Nessa empresa que eu trabalhei em Belo Horizonte, eu estava com tanta responsabilidade ali, era aonde de fazer vistoria na concessionária, era liderança de equipe, enfim. Nesse caminho, assim, fazendo um monte de coisa, chegou um momento que eu fui almoçar no restaurante com uma colaboradora comigo, de repente comecei a passar mal, do nada, passar mal em cima da mesa do restaurante. Eu assim, amiga, eu vou ali no banheiro ali já volto. E lá no banheiro, botei tudo pra fora. Meu Deus. A labirintite atacou, tontura e tal. Quase que apagou lá. Eu realmente quase desmaiei. Aí, e ela viu que eu demorei, né, voltar e foi bater a porta. Johnny, chamava de Johnny. Johnny, tudo bem? E eu, não, tudo bem. Caramba. Tá nada bem. Parei no hospital, fiquei o dia inteiro internado, tomando soro ali, estresse. Foi no hospital? Parei no hospital, fiquei o dia inteiro internado lá, no soro. Que loucura. Foi loucura. Então essa experiência é que me motivou a entender assim, tá, peraí, o que está acontecendo hoje no meio corporativo? Como que isso, como que as pessoas estão lidando com esse tipo de situação? Como você lidar com essa situação? Então, por isso que eu falo assim, que quando esses sinais aparecem, olha que interessante, não é hora de insistir, é hora de olhar para si. Ótima dica, muito boa. Né? Então isso é muito importante. Não ser teimoso. Não ser teimoso. Começou a dar os sinais ali, olha, gente, não espera, né? Legal. Não espera mesmo demais. Mesmo que seja né? uma pequena coisa. Exatamente, boa porque dica. Dali em diante ali, meu amigo, um abismo chama pro outro. Boa dica, o que mais? Tem mais alguma? Tem, outra fase importante que eu gosto muito, que eu coloquei em observação, que o corpo fala antes de parar, você a forçar. Entendeu? Assim, esses sinais ali vai deixar você ali atento. Por isso que é importante cada pessoa, você que está vendo esse podcast aí, olhar para si mesmo, para dentro de si mesmo e analisar. Muitas pessoas não fazem isso. Isso é interessante. Eu tenho um exemplo prático disso. Perfeito. Por exemplo, o corpo, que funciona por si só, entende que não está chegando o suficiente fluxo de sangue no cérebro. Ele entende. Está cansado, está estressado, você trabalhou muitas horas em pé, enfim. Legal? O coração não está batendo como deveria bater. E você começa a sentir tontura. Tá? Isso que você falou. Se eu continuo teimando, o corpo vai me jogar no chão. Exato. O corpo vai desmaiar, vai me apagar. Então, se eu já estou sentindo tontura, porque meu cérebro está pedindo fluxo de sangue, o que eu tenho que fazer conscientemente é deitar. Exatamente. E então, deito com as pernas para cima e já começo a oxigenar. Então, é o que tu falou, né? Não espere
a que o corpo te force a fazer algo que você deveria fazer conscientemente. Perfeito. Muito bom. Você exemplificou essa frase aqui que eu trouxe para você, porque isso na prática, você tem que entender de certa forma como que isso, que sabe, Sensacional. a gente se prejudica a nós mesmos. Sensacional. E como, tem mais alguma dica? Uma boa aí? Como um profissional, como você pode ajudar? Ali assim, a terapia, né? A terapia, ele é um caminho muito importante que é ignorado por muitas pessoas. Se isso está acontecendo com você, procura um terapeuta, entre em contato comigo, vai deixar o telefone aqui no nosso bate-papo, procura se informar, vamos bater um papo, conversar e entender melhor o que está acontecendo com você, porque se você identificou esses sinais, não hesite, né, em fazer depois, né? Então, na terapia, ela vai trabalhar ali a questão emocional. Legal. Você me falou também que a tua agenda está lotada. Seria bom as pessoas já prever um prazo, assim, mais ou menos? Sim, é bom porque, como eu trabalho também no corporativo, então, ou seja, eu vou trabalhando os meus horários ali. Legal. Né? Então, assim, manda mensagem. Precisa reservar com antecedência. Reservar com antecedência ali e tal. Geralmente, sempre assim, existe um encaixe. Tem desistência, a gente desiste, marca desiste, enfim. Né? Mas se você quer procurar uma ajuda emocional... E existe a possibilidade de eles terem um bate-papo com você inicial para eles entenderem um pouquinho melhor? Sim, geralmente eu faço um bate-papo inicial ali, a gente faz primeiro uma pré-consulta, né? Isso. Eu sempre faço uma pré-consulta para entender qual que é a demanda que ele quer ser tratado. Ótimo. Você, para não chegar lá sem saber o que falar. Ótimo. Não, né? Principalmente na consulta online. Eu faço, por exemplo, uma consulta de 20 minutos ali, a gente chama de uma anamnese, para entender ali o que é, o que precisa, aí seguir ali com a terapia. Por isso que eu gosto de você. Eu sou esse tipo de profissional. É porque parece que quando a gente diz, vai lá e compra o curso, eu odeio essas coisas. Aham. É porque parece que tu está prometendo aqui a pílula do conhecimento ali as coisas que nunca mais você vai ficar doente. Não, eu sou muito acessível, eu tenho meu WhatsApp em todo lugar, você pode entrar no meu Instagram, acessar o Linktree lá e pergunta, Quesada, eu tenho interesse em adquirir seu curso, me conta um pouquinho mais, por gentileza? Ou esse curso, outro dia me perguntaram, se eu compro seu livro, eu vou aprender técnicas de venda? Eu falei, não. Eu falei, não, mas aí você não vai vender o livro. Eu prefiro vender com uma verdade do que vender com uma mentira. Exatamente. Então, esse livro é para quê? Esse livro é para que você saiba quais são os 3 pilares da alta performance de um ser humano. Exatamente. Que é vender como serviço, é viver com propósito, perfeito. E é você ter sempre a Deus presente como fonte inesgotável de energia. Exatamente. Aí eu falo, então eu vou querer. É simples, né? É simples. É sensacional. Muito bom. Então, nós, insisto, nós vamos colocar os teus dados, né, os teus contatos, para que as pessoas possam acessar você, né, e usufruir dessa capacidade que você tem, não somente técnica, conceitual, mas também como um grande ser humano que você é, que está sempre a fim de servir, de ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que você não perca nunca, que você é um grande ser humano acima de qualquer outra coisa. Muito obrigado. Isso foi o que me chamou a atenção de você. Foi o que me encantou, na verdade. Porque, afinal, Jonatas, a gente não anda com um currículo no peito, na rua. A gente não faz avaliação de quanto você sabe. O que a gente é respeitado e admirado é pelo ser humano que a gente é. Exatamente. Então, depois o demais vem atrás. É uma carta postal assim, né, cara? Exato. Perfeito, Exato. Né? É o relacionamento, né? Vamos ir finalizando. Boa. O que nós vamos falar para esse amigo? Não sei se você está dentro desse grupo, mas quando eu escutava falar de psicólogo, psiquiatra, eu saía correndo, viu? Porque para mim era só coisa de louco. E esse é um paradigma que foi passando de geração em geração. Nós estávamos comentando isso no início da nossa conversa. Sim. Conta para nosso amigo aí, que talvez está pensando que psicólogo é coisa de louco. Cara, é um paradigma assim que desde quando eu comecei a faculdade, até eu mesmo tinha preconceito com o psicólogo, sabia disso? Não sabia. Por quê? Porque eu achava que realmente, na verdade, assim, a gente foi inserido nesse contexto errante que falava assim, que não, psicólogo é pra louco, pra doido e tal. Sabe, eu não sou pra louco. Mim não, né? Sim, eu não sou doido, eu não sou louco, né? Até o momento em que essa situação toda que eu vivi, com o que eu contei que é a minha experiência, eu senti que eu estava sendo prejudicado emocionalmente.
Entendeu? Pra você ter ideia, eu não conseguia tirar uma carteira de carro, porque eu ficava tão nervoso, eu tremia tanto no carro, não conseguia nem passar a marcha. Caraca. Aí o meu instrutor falou assim, Jonas, procura um psicólogo. Aí a ficha caiu. Não, mas psicólogo? Peraí, né? Então, aí uma amiga minha, Vanessa, lá de Belo Horizonte, a grande amiga minha. Um grande beijo para Vanessa. Vanessa é sensacional, uma psicóloga sensacional. E eu falei assim, ela me amiga, disse, olha, você não pode ser minha psicóloga, eu tô precisando de contexto. Para ela, me indica alguém. Exatamente. Ela me indicou uma psicóloga sensacional, e então comecei a ir tratar. Sim. Aí eu gostei tanto, fiquei mais de um ano ali fazendo terapia com ela. Então, assim, quebrando paradigma, psicólogo, gente, não é para loucos. Não é. É um personal trainer do teu cérebro. Exatamente. Ele é o quê? Ele é Isso está muito ultrapassado, esse tipo de pensamento, né? O psicólogo vai te ajudar você em determinadas áreas, seja emocional, seja entre pai e filho e pai, família, casal, seja um ambiente corporativo, seja um ambiente para o casal, relacionamento dentro e fora de casa. Enfim, né, na área do esporte, né, a psicologia, do POT, né, que é a psicologia organizada do trabalho, do trânsito, da saúde, tem muitos psicólogos dentro dos hospitais que fazem um trabalho sensacional, ajudando as pessoas que estão com pacientes em estado paliativos em hospitais, né, esse cuidado emocional de carregar realmente o paciente no colo, e isso é muito importante. Então, não é para loucos, qualquer um que precisa, até mesmo, vou fazer uma viagem ano que vem, vou para Nova York, por exemplo. Estou ansioso nessa viagem. Eu vou no terapeuta para trabalhar minha emoção, me preparar emocionalmente para essa viagem. A prova de concurso público, legal. Né? As pessoas tensa, nervosa, trabalhar emocional. Para procurar emprego, trabalho. Principalmente em entrevistas de emprego e trabalho. Saber como reagir a uma entrevista de trabalho, como portar-se diante de uma entrevista de emprego, que eu vejo muita gente que vai nas empresas fazer entrevista que... Muito bom. É triste, mas... Sensacional. Então, você, onde a psicologia entra, né? Então, ou seja, eu tenho um videozinho no meu Instagram, uma disciplina, que eu falo assim, psicologia para loucos? Não, é para todo mundo. Inclusive para mim. Inclusive para mim, exatamente. Jonathan, que eu faço. Deixa eu terminar então. Sensacional. Eu sei, esse livro maravilhoso, eu sei que você já leu um monte de páginas. Sim, já pode finalizar. Você já me mostrou. E eu sei também que você, inclusive, até remarcou algumas coisinhas. Eu não vou te perguntar ainda o que tu achou do livro, tá? Porque eu sei que aqui estamos falando em uma base de autenticidade, de transparência, de seriedade e de compromisso, tá? Então, nós estamos fazendo aqui propaganda, nem mimimi. Né? Exatamente. Então, mas falar do importante tomamos dele, um café, né? Viemos para cá, agora gravamos essa entrevista que para mim, humildemente, tem sido sensacional. A mim, pessoalmente, me ajudou bastante tudo o que você explicou e apresentou. Mas voltando ao livro, né? Com o pouco que você já leu, com o que você conhece o autor, conheço já há anos. Qual é a expectativa? Porque eu imagino a pessoa, o amigo ou amiga que está do outro lado, que não leu o livro, que está vendo a capa, está vendo um monte de livro aqui, vai querer vender livro. Não estou querendo vender livro. Diga para eles, qual é a expectativa que você tem no teu interior, assim, na realidade? Eu não sei quanto você leu, mas passa para eles para encerrar essa entrevista. Maravilha. A gente, olha, falando do Manuel Quesadas, a expectativa já está alta. Por quê? Porque eu conheço ele pela simplicidade que o Manuel é. Eu não estou sendo aqui demagogicamente falando, estou falando uma realidade que eu vivi. Tá? Do que eu já li do livro, como ele fala com clareza, por isso que eu falei no início lá, quando lançou mentoria, ele é claro nas coisas que ele fala, justamente está aqui nesse livro. E a minha expectativa é muito alta, porque o que eu já li, na parte que eu li esse livro, me deixou muito, como eu falo assim, ansioso pro final. Por quê? Porque a escrita do livro ela é muito simples. É muito simples. E tem uns desenhinhos legais aqui no livro, aqui, ó. Vocês vão ver aqui, além daqui, olha. Os desenhos legais, que esses desenhos têm um significado no texto que você lê. E faz todo sentido. Percebeu, todo sentido. E eu conheci mais um pouquinho da história dele, quando ele saiu da Espanha, veio para o Brasil, né, da infância que ele viveu na Espanha, disso, como ele serviu, né, o seu país, quando você estava lá, ele entendeu a oportunidade da necessidade de alçar voos maiores, né? Então, minha expectativa está lá em cima, exatamente, está lá em cima, viu, Quesada? E eu fiquei muito grato que eu ganhei o livro autografado por ele.
Muito bom, muito bom. Você merece. Viu? Eu quero só complementar o que o Jonatas acabou de falar sobre o livro. Eu fiz uma avaliação, há 5 meses, eu lancei o livro em novembro de 2025, e geograficamente, no Brasil. Eu nunca esperei que iria chegar tão longe. Coisa boa, né? Eu já enviei esse livro para Rondônia, Porto Velho, Boa. Teresina, lá em Piauí, Uhum. até Pelotas, no sul do Brasil, fronteira com o Uruguai. E desde Paraguai até Fortaleza. Ou seja, de norte a sul. Os 4 cantos do país já estão conhecendo o teu livro. São mais, né? de 400 livros que já estão rodando aí no Brasil, que já estão em mãos de pessoas maravilhosas como você, e que alguns já estão me mandando depoimentos em áudio, e um que recebi ontem, só para resumir e finalizar, diz assim: Quesada, muito obrigado pelo livro, e eu me vi refletido nesse livro, e tinha partes do livro que eu cheguei a ouvir tua voz falando naqueles textos. Isso é muito legal, cara. É praticidade, né? Cara, Aconteceu com você também? Eu tava lendo, eu ouvi sua voz ali no livro. Sotaque. Exatamente. Legal. Pô, isso é tão legal, assim, quando a gente lê um livro assim do autor, quando a gente conhece o autor, obviamente, mas conhece o livro, o autor você não vai saber da voz dele, né? E eu li e acontecia a mesma coisa. Com certeza, quando terminar o livro, eu vou fazer também depoimento. Vou agradecer. E o que me identificou no teu livro, assim, muitas coisas da sua infância eu também passei. Então, assim, houve ali a questão de você ter aquela cumplicidade ali, sabe? Assim, olha que legal, gente, as pessoas viveram algo que eu vivi também. E isso mexeu muito comigo, pela simplicidade, da forma que você fala. E é legal que, olha, é vender, viver e falar com Deus. Né? Não é só apenas você tacar ali, né? É isso aí. Né? E essa foi a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o nosso amigo profissional Jonatas Gandra, um excelente psicólogo, um excelente profissional e, como eu disse em parte dessa entrevista, muito, muito, muito melhor ser humano. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por participar. Amém. Muito obrigado a você por estar aí, chegar até o final junto conosco. E nos aguarde para próximas entrevistas com outras pessoas maravilhosas, amigos do Quesada, conhecidos do Quesada, que com certeza têm assuntos tão importantes como esse que Jonatas nos trouxe sobre a saúde mental no mundo corporativo. Muitíssimo obrigado, Jonatas. Eu agradeço pelo prazer estar com você aqui. Satisfação enorme. E precisando, outras vezes, com certeza estaremos aqui sim. Tchau. Muito obrigado pelo convite. Estou muito tranquilo, sou muito grato. E estamos aí essa parceria sempre. E a gente está buscando. Não posso dar tchau sem agradecer ao Igor, que é a pessoa que está atrás, que está das câmeras, que está fazendo um trabalho excelente aí. Então, obrigado, meu amigo Igor Schaeffer, que também é um profissional maravilhoso, que está nos ajudando sempre a produzir todo esse material, né? Tchau. Deus abençoe você.